Tá chegando o dia D e a hora H, que é a hora do prisão do chefão da quadrilha. Olha, já foi pedida à Procuradoria-Geral da República a prisão do Bolsonaro. Segundo a Mônica Bergamo, uma possível prisão do Bolsonaro não é descartada por ministros do STF. Ela falou com 4 ministros que não descartam a chance de prisão do Bolsonaro, se comprovado aí que ele indo para a embaixada da Hungria e passando 2 dias ali, que aquilo foi uma tentativa de fuga ou um plano de fuga. Olha, tá bem fácil de comprovar isso. Ontem, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, convocou o embaixador da Hungria para uma reunião. A reunião durou 20 minutos e ele ficou calado. O embaixador da Hungria, amigo do Bolsonaro, bolsominion, nazi-fascista, ele ficou calado e o que entende aí o Itamaraty e ministros do STF, que foram aí ouvidos por vários jornalistas da Globo, do Metrópolis, da Folha, enfim, de vários veículos, é que esse embaixador ficou calado para proteger o Bolsonaro. Que se ele fala, olha, o Bolsonaro foi lá porque estava com medo de ser preso, a prisão dele saía na hora, a prisão do Bolsonaro. Então, segundo a Mônica Bergamo falou na Folha, a prisão do Bolsonaro está nas mãos do Alexandre de Moraes. Alguns ministros do STF também falaram com jornalistas do Globo. Alguns dizem que, olha, tem que ser comprovado antes que o Bolsonaro tentou ali a fuga ou tentou pedir asilo à Hungria. Se comprovado, aí a chance de uma prisão preventiva é muito grande. Se não for comprovado, aí fica difícil, é um caso delicado, é um ex-presidente, você vai prender porque tem um risco. Eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, eu falei lá quem me segue lá no Twitter deve ter visto, eu lembro quando o Lula, em 2016, o Lula estava sendo perseguido pelo Sérgio Moro, estávamos ali num contexto de golpe de Estado, estava tendo um golpe contra o governo Dilma, e aí a imprensa brasileira fez isso aqui, ó. Inventou, isso aqui é fake news, tá? Isso é inventado, o jornalista inventou. Aí ele usa o fato de ser jornalista que tem o sigilo da fonte para falar, não, uma fonte disso, mas saiu da cabeça deles. Eu lembro que na época, não tinha ainda, infelizmente, o canal do Plantão Brasil, mas já tinha o site do Plantão Brasil. E eu escrevia várias vezes, várias matérias que eu mesmo escrevia, eu mostrava como Estadão, Folha e principalmente Veja inventavam notícias para atacar principalmente o Lula e a Gleisi Hoffmann. Eram inventadas as notícias. Assim, o jornalista falava, como é que eu vou sacanear os petistas? E aí ele inventava alguma coisa. Lembremos, estávamos num contexto em que se você ligasse a Globo News, por exemplo, só para falar, é o maior canal de notícias, 24 horas por dia, de manhã até de noite, se falava em prender o Lula e com um ódio enorme. Ontem liguei a Globo News para ver o Gabeira. Tem gente que acha esse cara de esquerda ou progressista. O Gabeira é mais um dos defensores aí dos acionistas estrangeiros da Petrobras. Defensor aí que Israel continue cometendo genocídio, como os outros todos da Globo News. O Gabeira falou que o Bolsonaro tem o direito de ir e vir. O Bolsonaro tem o direito de visitar a embaixada. Visitar. O Bolsonaro mora em Brasília. Ele tem uma mansão lá em Brasília. Paga pelo PL. O Bolsonaro dormiu na embaixada que fica na mesma cidade que ele mora. Visitar é você ir na casa do seu amigo e aí você fica lá umas horas e volta. Ou, se o seu amigo mora em outra cidade, aí você fica lá, pode dormir na casa do seu amigo ou alguma coisa assim, se hospedar lá. Aí não se chama visita, se chama se hospedar. No caso do Bolsonaro, ele mora na mesma cidade. Por que ele ficou hospedado na Embaixada da Hungria? É isso aí que, segundo alguns magistrados, pode levar à prisão preventiva do Bolsonaro, porque fica muito difícil, até a nota da defesa do Bolsonaro é incompleta, fica muito difícil explicar o que ele foi fazer 2 dias na Embaixada da Hungria, justo depois de uma busca e apreensão em que ele e os filhos saíram em pânico, fugindo de jet ski, e que o Flávio Bolsonaro depois não voltou. E aí o Flávio Bolsonaro deu uma versão de que tinha ido almoçar com um amigo, e esse amigo disse, não almocei com o Flávio. Aí depois o Flávio deu outra versão dizendo que não, eu não voltei para casa porque eu fui levar o jet ski na casa do meu amigo. Aí o dono do jet ski falou, não, meu jet ski não tá aqui não. Não veio trazer aqui não o jet ski, só depois chegou o jet ski. Ou seja, mentiu o Flávio Bolsonaro, provavelmente foi pegar documentos, alguma coisa assim. Aí, aqui a matéria da Veja, o plano secreto de Lula para evitar a prisão, pedir asilo à Itália e deixar o Brasil. Eu lembro na época que os colunistas da Globo, os jornalixos aí da imprensa televisiva, todos esses analistas ou analixos diziam que, olha, o Lula tem que ser preso, tem que pedir a preventiva do Lula já, porque ele pode fugir para a Itália, ele quer fugir do Sérgio Moro, olha, ele já tentou ser ministro da Dilma para fugir do Sérgio Moro. Depois os áudios aí, a Vaza Jato comprovou que não, que era o oposto, o Lula
não queria ser ministro da Dilma, exatamente porque ele não queria fugir do Sérgio Moro. No fim, o Lula, que teve todas as chances de sair do Brasil se quisesse, o Lula não saiu e o Lula provou que é inocente. Já o Bolsonaro, o Bolsonaro foi pego aí em vídeo da Embaixada da Hungria, lá na Hungria. O que se fala é que lá tá tendo uma reviravolta na Embaixada, porque querem saber quem é a fonte do New York Times. Eles querem saber quem mandou para o New York Times as imagens das câmeras da Embaixada. Não é qualquer um que tem acesso às imagens do circuito interno, não é. E aí, no meio de tudo isso, chega o Lindbergh. O Lindbergh gravou um vídeo na frente da Embaixada da Hungria. Eu vou te mostrar aqui o vídeo do Lindbergh. Estou com vocês aqui, Lindbergh, deputado. Eu estou aqui em frente à Embaixada da Hungria, em Brasília. Foi aqui que Bolsonaro passou 2 dias escondidos, tentando fugir. Conseguiu um asilo político, ele queria isso, com seu amigo de extrema-direita, Viktor Orbán. Eu acabei de entrar com a representação do Ministério Público, pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Olha o que argumento. Veja, senhor Procurador-Geral, que a ação do representado indica claramente uma tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro, na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal. Ademais, se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativa de fuga do país, a pavimentação de tentativa de eventual asilo político pode ser caracterizado como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta, o que também legitimaria a decretação da prisão preventiva. Olha, a jornalista Mônica Bergamo acaba de fazer uma matéria dizendo que tem ministro Supremo discutindo se é o caso de uma prisão preventiva ou tornozeleira eletrônica. O fato é que alguma coisa tem que ser feita, porque ele tentou pedir asilo, ele tentou fugir, e ele vai tentar de novo. Então alguma coisa tem que ser feita. A gente também está pedindo explicações ao Ministério das Relações Exteriores, porque o governo da Hungria tem que se explicar sobre o que aconteceu nesses 2 dias que Bolsonaro ficou aqui dentro dessa embaixada. Bolsonaro preso, é prisão preventiva, esse é o caminho da gente garantir o cumprimento da pena pela tentativa de golpe que ele tentou impor ao país. Pessoal, é inacreditável. Olha, disse aí certinho o Lindbergh. Exatamente. Já teve bolsonarista que foi preso exatamente por pedir asilo. Quem não está lembrado? O Daniel Silveira, ele pediu asilo a 4 países. O STF deu 48 horas para ele explicar o pedido de asilo a esses 4 países. Porque diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro aprendeu com o exemplo do Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele vazou na imprensa. Ele mesmo falou que ele pediu asilo em vários países porque estava sendo perseguido. Então, depois ele não explicou o pedido de asilo e foi preso preventivamente. Por quê? Porque se alguém tem um passaporte retido, é para que essa pessoa não possa fugir do país. Só que mesmo com o passaporte retido, a pessoa pode entrar numa embaixada. E a embaixada é inviolável. Nenhuma polícia no Brasil, nem exército, nem nada pode entrar na embaixada de outro país. É território de outro país. Então é como se você sair do Brasil, estando dentro do Brasil, sem precisar de um passaporte. Ou seja, ele está violando exatamente a medida que o Alexandre de Moraes impôs a ele. Você não tem passaporte para não sair e não fugir. Mas aí você, sem sair, você está driblando isso e planejando fuga ali. E ficou claro que o Bolsonaro não foi fazer visita nenhuma. Ele pediu pizza lá, ele tem vídeos aí do pessoal preparando o quarto, levando roupa de cama, levando cafeteira, tudo mais. Tem vídeo de um homem chegando com uma mala. Depois, esse homem ficou 38 minutos. Depois de algumas horas, o Bolsonaro saiu correndo lá da embaixada. Ou seja, vaza aí um plano de fuga. A Polícia Federal abriu ontem um inquérito. Aí, provavelmente, esse inquérito está dentro do inquérito das milícias digitais e do inquérito do dia 8 de janeiro. Então, abriu já uma investigação para saber o que o Bolsonaro foi fazer na Hungria. Para quem está esperando a prisão do Bolsonaro ainda hoje e tal, pode ser que aconteça? Pode. Motivo já tem. O Daniel Silveira foi preso pelo mesmo motivo e o Daniel Silveira não dormiu 2 dias na embaixada, tá? Só que tem uma coisa. O Alexandre de Moraes dificilmente vai prender o Bolsonaro sem soltar um monte de provas e sem embasar muito bem a prisão do Bolsonaro. Quando sair a prisão do Bolsonaro, seja hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês, 6 meses, espero que 6 meses não, né? O Alexandre de Moraes vai embasar muito bem e vai ter um relatório da Polícia Federal aí junto com muitas provas, exatamente para que a imprensa possa falar das provas de que o Bolsonaro realmente tentou fugir e que os bolsonaristas não fiquem falando, foi perseguição. Isso eles vão falar. Só que se vem muitas provas, tem contra-ataque contra eles. Né? Diferente de se o Bolsonaro é preso, o STF não libera nenhuma prova, e aí os bolsonaristas falam que é perseguição, e não tem uma prova ali para combater. Tem as provas do golpe de Estado, mas eles vão falar, não, prisão preventiva não, porque olha, ele tem o direito de ir e vir. A nota da defesa do Bolsonaro diz que ele tem o direito de ir e vir e que ele fez uma visita a um país amigo, se hospedar 2 dias
em alguém que mora na mesma cidade, sendo que você tem uma baita de uma mansão, não é visita. A não ser que o Bolsonaro explique, olha, nesses dias aí em fevereiro, a Michelle estava lá em Brasília na mansão, então eu não queria ficar perto dela, porque você vê que é um casal de Araque, né? Um casal de fachada. Ele fala, então fui para casa lá do meu amigo embaixador, que eu prefiro dormir perto do meu amigo embaixador do que da Michelle, porque olha, até fevereiro, até justo depois dessa busca e apreensão aí na casa do Bolsonaro, foi quando ele e a Michelle voltaram a aparecer juntos e voltaram a se falar. Porque desde então, desde dezembro, desde o Natal, teve uma treta enorme no Natal da família. O Bolsonaro e a Michelle não se viam e não se falavam. E você ia no Instagram da Michelle ou no Instagram do Bolsonaro e parecia que ela é solteira e que ele é solteiro. Aliás, no caso da Michelle, parecia até que ela tinha um outro namorado aí, um namorado aí que diz que é gay, mas parecia até que ele era o namorado dela, tinha foto dela beijando o pescoço dele, tudo mais. Acho estranho a mulher casada, crente, lembre-se, crente, beijando o pescoço de outro homem. Ah, mas é gay. Mostrei aqui vídeo lá desse outro homem beijando lá a Antônia Fontinella, que é uma bolsominion, um gay desse aí. Pois bem, depois Bolsonaro e Michelle voltaram aí, parece que estão em paz agora, mas, veja, sai aí a notícia da fuga dele para a Hungria. Teve uma coluna no Globo que escutou inúmeros procuradores, advogados, criminalistas que disseram, olha, é comum, muito comum, que se decrete a prisão preventiva de alguém que pede asilo em outro país, se essa pessoa já tiver sem passaporte. Ou seja, a justiça já reteve o passaporte para evitar uma fuga. A pessoa pede asilo em outro país, ou seja, a qualquer momento essa pessoa pode ter o pedido de asilo aceito e a pessoa pode se refugiar numa embaixada. Ou seja, a pessoa fica refugiada ali, está driblando a lei, está obstruindo a justiça. Porque se a justiça pode prender alguém e essa pessoa foge, isso é obstrução da justiça. Então, esses criminalistas dizem que sim, há elementos já para pedir a prisão do Bolsonaro, mas, obviamente, a Polícia Federal vai investigar, vai tentar saber tudo o que aconteceu lá, vai ser muito, muito, muito difícil que os membros aí da Embaixada da Hungria falem, porém a polícia já tem uma estratégia. A estratégia é chamar todo mundo que estava na embaixada para depor. Porque se a polícia tiver sorte, a polícia consegue encontrar quem era a fonte do New York Times, que com certeza é alguém que não gostou nada de ver o Bolsonaro lá. E alguém que teve, não sei se essa pessoa demorou muito, ou se a apuração do New York Times é que leva tempo, mas foi alguém, às vezes a pessoa viu, não gostou, mas demorou para ter acesso às câmeras e conseguir mandar para um jornalista. Mas alguém não gostou nada do Bolsonaro passar 2 dias lá. Segundo a jornalista do New York Times, essa fonte de dentro da embaixada achou muito estranho o Bolsonaro passar 2 dias lá nesse momento e por isso mandou para lá. E lembre-se, não havia brasileiros trabalhando na Embaixada da Hungria nesses dias. Coincidentemente, não é coincidência, a Embaixada da Hungria dispensou todos os funcionários brasileiros. Então só tinha húngaros lá. Húngaros escolhidos pelo ditador lá da Hungria, o fascista amigo do Bolsonaro, Viktor Orbán. Então, quando o Bolsonaro, no dia 14, estava lá, antes dele receber a visita desse homem com uma mala, a embaixada enviou ali notificação a todos os brasileiros dizendo que eles seriam também o resto da semana de folga remunerada. Ou seja, a Embaixada da Hungria pagou aí os brasileiros que trabalham lá para não trabalharem. Pagou, fiquem em casa. Por quê? Porque estava lá o Bolsonaro. Eles estavam esperando realmente que fosse decretada a prisão do Bolsonaro logo depois da busca e apreensão na casa dele. Aí você vê, o que será que tinha na casa do Bolsonaro que ele ficou tão preocupado a ponto de achar que apenas 4 dias depois da operação ele seria preso? Eu lembro quando teve a operação, foi no dia 8 de fevereiro, eu vim aqui, eu gravei um vídeo dizendo, olha gente, depois de uma operação, no caso, eu duvido que o Carlos seja tão burro, até falei isso, eles são muito burros, mas eu duvido que ele tenha deixado lá celulares, laptops e coisas assim com alguma prova mais concreta, mas talvez deixaram. E aí eu falei, olha, quando é feita uma operação, se esses bandidos eles têm um celular Android, a Polícia Federal consegue quebrar às vezes em menos de um dia, mas às vezes demora até 2 semanas para quebrar a senha do celular. Se eles têm iPhone, o iPhone mais novo, pode demorar até 1 mês. Depende aí da sorte da polícia. Pode ser que sejam 2, 3 dias ou demorar até 1 mês para quebrar a senha do celular. Então eu falei, olha, a não ser que tenha um documento, uma coisa ali, um batom na cueca muito forte, dificilmente a polícia vai decretar a prisão logo depois de uma operação. Vai demorar uns dias, umas semanas, tá? Citei até alguns exemplos de operações da polícia que depois de 10, 15 dias teve uma prisão, mas 10, 15 dias.
O Bolsonaro se refugiou lá apenas 4 dias depois. Você pensar 3 dias e meio depois. Aí você fala, pera aí, tem coisa aí. Ou tinha alguma coisa lá na casa dele que ele acha que, ó, agora ferrou. Ou tinha alguma coisa na casa do Ramagem, que também sofreu busca e apreensão alguns dias antes, que ele pensou, pô, agora ferrou. Ou realmente foi o que eu tô falando aqui todos os dias. O Bolsonaro teve mais uma crise de pânico e ali em pânico ele falou, meu, quer saber? Vou lá, vou ficar lá na embaixada e dane-se, vou ficar aqui eternamente. Pronto. Agora tá um chororô no bolsonarismo, o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, os parlamentares todos foram aí às redes sociais para tentar, é a primeira vez que eu vejo isso, viu? Foram lá tentar defender o Bolsonaro. Faz tempo que eu falo aqui, olha, esses caras não defendem o Bolsonaro. Quando eles citam o Bolsonaro é um negócio bem light, bem suave assim. Eles sabem que eles precisam citar sempre o Bolsonaro para manter seus seguidores e ganhar seguidores novos, mas não fazem uma defesa assim mais enfática. Dessa vez não, o Nicolas, Carla e outros foram defender o Bolsonaro, dizendo que ele tem direito de ir e vir, que ele visita quem ele quiser. É que esse pessoal apaga as publicações, viu? Eu queria muito, né, ter acesso ao que esse pessoal estava falando em 2017, 2016, quando saiu essa fake news da Veja aí, e que toda a imprensa passou a repercutir como verdade, dizendo que o Lula tinha pedido asilo na Itália. Nossa, e era prenda agora! Prenda agora! E era mentira. Inclusive, veja como é a imprensa brasileira. A imprensa brasileira não descobriu que o Bolsonaro estava na Embaixada da Hungria 2 dias. 2 dias. Em 2022, teve um repórter do Metrópolis que foi revirar o lixo da casa em que o Lula estava morando para falar, nossa, o Lula bebeu um vinho que custou não sei quanto. Revirar o lixo do Lula, esse pessoal virou, tá? Vira-latas, é o jornalismo vira-latas, literalmente, do Brasil, tá? Mas o Bolsonaro some 2 dias, a imprensa nem aí pra ele, nem aí. A imprensa estava ocupada demais em fevereiro, se aliando ao bolsonarismo para criticar o Lula na fala que ele teve sobre Israel. Estava ocupada demais em fevereiro, criticando ali a Petrobras, criticando a política externa do Lula. Então a imprensa estava muito ocupada batendo no Lula e esqueceu do Bolsonaro. Aí teve que o New York Times, lá dos Estados Unidos, fazer o trabalho que esses jornalistas do Brasil não fazem. Para você ver como são as coisas. Mas na hora de inventar contra o Lula, estavam todos lá. E era invenção. Com o Bolsonaro tem até vídeo para provar que não é invenção. Veremos, aí as próximas horas serão decisivas. A decisão está aí nas mãos do Alexandre de Moraes. Peço sua inscrição no canal. Falou!